E aí pessoal, vamos lá iniciar mais uma aula, né? Vejam só, já passou aí a avaliação de diagnóstico, né? E a partir de agora a gente vai começar a revisar alguns assuntos que a gente já viu, certo? Para poder reforçar aí e poder concluir esse ano com êxito nesses assuntos que foram ensinados, beleza? Hoje a gente vai revisar aqui sobre o Teorema de Pitágoras, certo? Que eu já tinha dado uma aula. É um teorema muito importante, teve a contribuição desse matemático aí, Pitágoras, certo? Que é um cara muito bom, bem interessante também de você investigar a vida dele. Foi filósofo, astrônomo, matemático, e teve grandes contribuições, beleza? Então, a aula de hoje vai ser bem simples, é só uma revisão. Algumas coisas que eu já falei, você vai até relembrar, beleza? Então, vem, o Teorema de Pitágoras, ele é um teorema que é aplicado sobre os triângulos retângulos, certo? E por que, professor, a gente fala tanto de Teorema de Pitágoras? Porque ele tem muitas aplicações, muitas questões envolvem o Teorema de Pitágoras, por ser um teorema que é internacionalmente conhecido. Então, todo mundo, todas as pessoas do mundo que estudaram, que passaram pela escola, que estudaram matemática, vão estudar o Teorema de Pitágoras. Então, vocês não poderia ser diferente. Então, ele é um teorema que tem muita aplicação, é utilizado bastante em várias situações, certo? E ele só é utilizado nos triângulos retângulos, que são os triângulos que têm um ângulo reto, beleza? Então, triângulo retângulo é aquele triângulo que tem um ângulo reto. Então, para identificar aqui, nos pontos de encontro eu coloco as letras maiúsculas, A, B, C, né? E essas letras minúsculas são os lados, certo? Então, aqui é o lado A, lado B e lado C. E no Teorema de Pitágoras, ele diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, beleza? Então temos aqui, ó, o quadrado da hipotenusa, que é esse lado aqui, ó, que está à frente do ângulo reto. Nesse caso aqui está representado pela letra A. Então a hipotenusa está sempre na frente do ângulo reto. Então, se você quer identificar quem é a hipotenusa de um triângulo, você olha para o ângulo reto. Olhou para o ângulo reto, quem está na frente? A hipotenusa. E quem vai estar nos outros dois lados vão ser chamados de catetos. Ah, professor, por que esses nomes? Aí é uma tradução do grego, quando eles descobriram lá e foram ter suas justificativas e fizeram a tradução e ficou esse nome, hipotenusa e catetos, beleza? Então aqui, ó, é o quadrado da hipotenusa igual à soma do quadrado dos catetos, beleza? Isso daí é fácil da gente ver uma aplicação bem simples, ó. Suponha que seja um quadrado aqui de lado 4, certo? E esse aqui seja um quadrado de lado 3. Então, se ele tem 3, ele também tem uma base 3. Se aqui é 4, aqui também é 4. E aqui seja um triângulo, ou um quadrado de lado 5, certo? Então, aqui também é 5. Aí, como é que a gente faz para encontrar a área de um quadrado? É base vezes altura. Base vezes altura. Então, 4 vezes 4 daria 16. 16 seria a ocupação desse quadrado. E desse daqui seria 3 vezes 3, que daria 9. E desse daqui seria 5 vezes 5, que daria 25. Então, veja, a gente está falando aqui que esses valores é a área, ó, esse e esse é a área desse quadrado, esse aqui é a área desse e a área desse. Aí você percebe o seguinte, ó, a área desse quadrado é 25, que é igual à soma da área desses dois, ó, 16 mais 9 dá 25. Então, isso daqui prova que o Teorema de Pitágoras é realmente útil, é realmente essa fórmula aqui, beleza? Então, o quadrado da hipotenusa, ó, que é 5 vezes 5, a área, igual à soma da área dos seus catetos, beleza? Isso é só uma aplicação. E aí é importante você saber isso, saber identificar quem é a hipotenusa. A hipotenusa está na frente do cateto, ou na frente do ângulo reto, e os dois outros lados vão ser chamados de cateto. Importantíssimo decorar essa formulazinha. Na verdade, não precisa nem decorar. Ela é fácil, né? Quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Tranquilo? Aí vem. Aqui a gente só vai dar uma treinadazinha para a gente ver como realmente sentir como é que faz esse cálculo, certo? Então, vem. Aqui eu tenho um triângulo retângulo, tenho esses dois valores e eu quero descobrir esse terceiro. Quem é esse terceiro lado aqui, ó? Como ele está na frente está na frente do ângulo reto, esse aqui é a hipotenusa. Esse aqui é a hipotenusa e outros dois ali são os catetos.
Então vê o seguinte, se eu for colocar aqui na forma, ficaria aqui, né? A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. A hipotenusa, quem é a hipotenusa aqui? X, então vai ser X ao quadrado. Igual a B ao quadrado, que é um cateto, 8 ao quadrado. C é outro cateto, 6 ao quadrado. Então vamos resolver isso daqui agora, né? 8 ao quadrado é 8 vezes 8, né? Que dá 64. Mais 6 ao quadrado, que dá 36. 6 vezes 6, né? Então a gente pode somar aqui, ó. X ao quadrado vai ser igual a 100. Não é isso? E só lembrando, ó. Quando tem um quadrado aqui, eu posso passar para o outro lado como sendo uma raiz. Então aqui é a raiz de 100. E a gente sabe que a raiz de 100, né, é o número que multiplica por ele mesmo, que dá 100. E a gente sabe que a raiz de 100 vale 10. Então veja que aqui a gente encontrou que o x dessa questão aqui vale 10. Tranquilo? Então isso daqui é uma aplicação do Teorema de Pitágoras. É mais um exercício para vocês verem como é que isso aí se resolve, sabe? Certo? Então vamos nesse outro exemplo aqui, ó. Temos esses dois valores, queremos descobrir esse terceiro. Esse terceiro aqui vai ser o quê? Ele vai ser um cateto. Vai ser um cateto, ó. Por quê? Aqui na frente do ângulo reto é a hipotenusa. E a hipotenusa é o 25. Então, se a gente vem para a fórmula aqui, ó, hipotenusa é o A. Então, aqui ficaria como? Ficaria, ó, 25 ao quadrado. Igual a um cateto ao quadrado, que é o x, mais o outro cateto, que é 24. Beleza? 25 ao quadrado dá 625. X ao quadrado, 24 ao quadrado, que eu já esqueci aqui, vai dar 4 vezes 4, 16, sobe 1, 2, 8, 9, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 2, 4, 6, 7, 576. 576, beleza? Então, ó, como aqui eu tenho x e tenho números aqui junto, a ideia é eu deixar sempre o x sozinho, né? Sempre separar. Então, ó, eu vou pegar esse daqui, esse mais 576 e vou passar para o outro lado. Então, se está somando, ele passa a subtrair. Então, vai ficar 625 menos 576 igual a x ao quadrado. Lembrando que não tem problema se o x fica do outro lado, beleza? Então, ó, 625 menos 576, né? Ó, de 5 dá para tirar 6? Não dá, né? Então eu vou pegar emprestado aqui, vai ficar 15. E aqui, se eu vou pegar emprestado, 2 emprestou 1, aqui fica 1. 15 menos 6 dá 8, não, dá 9. 9. E aí, ó, ficou 1 aqui. 1 dá para tirar 7? Não dá. Então eu vou pegar emprestado. Pega emprestado, coloca aqui como uma dezena. E aqui fica 5. 11 menos 7 fica 4. 5 menos 5, nada, né? Então aqui fica 49. Igual a x ao quadrado. E aí agora, ó, como aqui é uma potência, vai passar para o outro lado como sendo uma raiz de 49. Então, raiz de 49 é 7. Então, descobrimos aqui que esse x é igual a 7. Beleza? Então, essa daqui é na verdade, um exercíciozinho de como se resolve um teorema de Pitágoras. Beleza? Tem várias aplicações, várias mesmo. Vou dar um exemplo agora. Vamos lá. Ó, coloquei aqui um exemplo bem simples. Suponha que isso aqui em preto seja um poste, certo? Que está aí arriscado em cair. Então ele precisa ser aí sustentado por um cabo de aço, certo? Então os técnicos lá viram que ele tem uma altura de 20 metros. E para que ele ficasse em uma sustentação boa, ele tinha que ser amarrado por um fio, por um cabo de aço, a uma distância de 15 metros da sua base. Só que para não perder tempo, né, e para ganhar tempo, na verdade, para saber exatamente qual o comprimento desse cabo de aço, do ponto aqui, que vai ser amarrado até no topo do poste, eles precisam saber qual é essa medida, certo? Então eles precisam saber aqui, ó, qual é o valor X desse cabo aí. Aí você percebe o seguinte, um poste, quando ele é colocado, ele tem que ser colocado ereto, né? Tem que ficar retinho. Então quando ele está ereto,
com o chão ele faz um ângulo de 90 graus, beleza? Então, vê, aqui a gente já tem uma aplicação do próprio Teorema de Pitágoras. Aqui, ó, forma um triângulo, certo? Um ângulo reto, né? Porque ele está na altura aqui, então ele está fazendo um ângulo de 90 graus. Temos na sua frente aqui quem está na frente do ângulo reto é a hipotenusa. E outros dados sendo os catetos. Então aqui a gente já tem uma aplicação do Teorema de Pitágoras. Então ficaria aqui, ó, x ao quadrado, que é a hipotenusa, igual aos catetos ao quadrado, ó, a soma dos catetos ao quadrado. Então aqui, ó, x ao quadrado, 20 ao quadrado daria 400, né? E 15 ao quadrado dá 225. Então x aqui ao quadrado, 400 mais 225 dá 625. E aqui, ó, passo como uma raiz de 625. X aqui é igual a 25, beleza? Porque 25 vezes 25 dá 625. Então a gente descobre que esse comprimento aqui, ele tem que ter 25 metros de fio para poder sustentar o poste, beleza? Essa é só uma aplicação. A gente tem outra situação bem simples também, ó. Que a gente está aqui. Imagina que aqui seja um leito de um rio, ó. Aqui é um rio e aqui é outro, certo? Aí tem essas duas opções de caminho. E você tá aqui e ir direto para cá, né? Na verdade tá aqui, ó, no ponto A, B, C. Você tá no ponto B e você precisa chegar no ponto C. E a ideia aí é o seguinte: você vem direto ou você vem para o A e depois para o C. Então nesse caminho aqui a gente já pode ver uma aplicação do Teorema de Pitágoras. Ó, ângulo reto e a menor distância aqui seria a hipotenusa, certo? Porque se a gente fosse colocar os valores aqui, ó, a hipotenusa desse caso foi 25. Um cateto foi 20 e o outro foi 15. Imagina o seguinte: se tu fosse vir para cá e para cá, iria gastar, ó, 15 mais 20 e iria dar 35. E tu indo direto aqui, só ia gastar 25 metros, beleza? Essa daqui também é uma aplicaçãozinha simples do Teorema de Pitágoras. Então, vê, a aula aí foi isso, foi só uma revisão para a gente rever aí esse conteúdo do Teorema de Pitágoras, ver essas simples aplicações e para que vocês possam resolver aí novamente algumas questões, certo? Só para revisar, só para exercitar e só para relembrar. Lembrando, qualquer dúvida, fala aí comigo, beleza? Tchau, tchau.